Um documentário sobre Christopher Reeve, considerado por muitos o melhor Superman dos cinemas, foi lançado, contando a história do ator e a sua superação. E aproveitando essa deixa, hoje nós vamos falar sobre a origem do personagem que foi o responsável por definir o conceito de super-herói moderno, que vemos ser repetido e reutilizado na criação de novos personagens dia após dia. Esse personagem é o Superman, ou Super-Homem, que fez com que praticamente todos os outros depois dele usassem cueca por cima da calça e capa. Então, se você quer saber mais sobre a origem desse personagem tão icônico e como ele foi o responsável por mudar completamente o universo dos super-heróis, já pode ir pegando seus churros e o seu suco de acerola, porque vai começar mais um Portal Personagem. Os criadores do Superman, Jerry Siegel e Joe Shuster, se conheceram na escola em Cleveland, Ohio, em 1932, enquanto frequentavam a Glenview High School. Os dois compartilhavam um interesse profundo por ficção científica e quadrinhos, o que deu início a uma colaboração criativa, em que Siegel era o escritor e Shuster era o ilustrador. Jerry Siegel sempre foi um apaixonado por ficção científica desde mais jovem, e ele era inspirado por revistas pulp como Amazing Stories e Wonder Stories, além de personagens de ficção científica como John Carter, de Edgar Rice. Uma de suas primeiras criações foi a história curta The Reign of Superman, o Reino de Superman, publicada em 1933 em uma revista amadora que ele próprio produzia. Nesse primeiro conceito, o personagem principal era um vilão com poderes telepáticos. No entanto, logo Siegel percebeu que transformar esse Superman em um herói seria mais interessante e positivo, especialmente em meio a uma atmosfera de incerteza e desespero dos anos 1930 lá nos Estados Unidos. Já o Joe Shuster buscava inspiração em figuras populares de força e ação, como os homens fortes dos circos itinerantes e personagens de quadrinhos como Flash Gordon. O seu trabalho visual para o Superman foi fortemente influenciado pelos uniformes desses heróis pulp, com o traje ajustado ao corpo e uma capa, elementos que se tornariam icônicos depois. A primeira versão do Superman nasceu em 1933, quando Siegel, após uma noite de sonhos agitados, correu até a casa de Shuster com ideias para um novo personagem. Então eles passaram aquele dia todo esboçando o que seria o Superman. Inicialmente, a dupla teve dificuldades para vender o personagem para os editores, e durante anos eles tentaram colocar o Superman como uma tira de jornal, mas eles não obtiveram sucesso nenhum. Foi apenas em 1938, ou seja, 5 anos depois da idealização do personagem, que a DC Comics, que era chamada na época de National Allied Publications, aceitou publicar o Superman na nova revista da marca Action Comics. Para se adequar ao formato da revista, Siegel e Shuster comprimiram a história de origem do Superman para apenas uma página, mas as bases da mitologia dele já estavam lá. Um bebê que foi enviado à Terra de um planeta condenado, que adquire superpoderes sob o sol da Terra e decide usar essas habilidades para proteger a humanidade. Bom, daí em diante, o Superman se tornou um fenômeno, ganhando a primeira revista intitulada Superman no ano de 1939, e essa edição compilava e expandia todas as histórias vistas nas edições anteriores da Action Comics. O Superman então se tornava o primeiro personagem do que viria a ser a DC Comics no futuro, mas mais do que isso, ele lançava as bases de toda a cultura de super-heróis que viria a seguir. O Superman foi responsável por introduzir uma série de padrões na construção dos super-heróis que viriam a seguir, e dentre esses padrões, um muito importante é a identidade secreta. Superman popularizou o conceito de um herói que leva uma vida dupla. Como Clark Kent, ele é um repórter comum, enquanto que como Superman, ele é um ser com poderes extraordinários. Essa dualidade de identidade secreta para proteger a vida pessoal tornou-se um elemento essencial em muitos outros super-heróis que viriam depois, como o Batman, o Homem-Aranha e muitos outros. Além disso, foi o Superman o primeiro super-herói a possuir habilidades que desafiavam as leis da física de maneira tão direta. Possuindo super força, capacidade de voar, visão de calor, entre outras muitas habilidades, o Superman definiu o arquétipo de um herói com poderes quase divinos. E uma das coisas mais importantes, Superman não apenas tem poderes, mas ele também tem um senso gigante de moralidade. Ele age sempre pelo bem da humanidade, nunca para ganho próprio. A ética e o altruísmo então se tornaram fatores comuns em todos os heróis que viriam depois dele. E como já dissemos anteriormente, o Superman instituiu todo o padrão visual dos super-heróis dali em diante, com a capa, o símbolo no peito e as cores vibrantes, no caso dele o azul, o vermelho e o amarelo, e ele se tornou um protótipo visual do que viria a ser muitos outros heróis.
E um outro fator, não menos importante, é que em essência o Superman é um alienígena e acima de tudo um estrangeiro no planeta Terra. Ou seja, a gente pode dizer que o primeiro super-herói moderno da história é um imigrante. E bom, no início, Superman enfrentava apenas bandidos comuns, assaltantes de banco, por exemplo, mas com o passar dos anos ele foi ganhando inimigos muito mais poderosos e vindos de outros planetas e realidades. E com isso foi se formando toda a mitologia do personagem, seus vilões clássicos como Lex Luthor e seus arcos e histórias mais famosos. E isso aconteceu na medida em que o universo da DC inteiro era construído e posteriormente da Marvel, ou seja, estava lançada a era dos heróis modernos nos quadrinhos. O Superman então hoje pode até ser lido por alguns como um super-herói muito quadradinho, muito certinho, mas levando em consideração que ele foi o modelo para todos os outros que viriam depois dele, ele precisava mesmo ser um mod quase perfeito. E para você ver como faz sentido, depois dele surgiria um personagem sem superpoderes, sombrio e com outras características, mas seguindo muito do modelo do Superman. Mas a origem do Homem-Morcego vai ser um assunto para outro vídeo, então deixem aí nos comentários se vocês querem ver um vídeo como esse sobre ele aqui no canal. E aí, gostou de descobrir um pouco mais sobre a origem do Superman? Se sim, não esquece de deixar o seu like e também se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as nossas novidades. É isso, um abraço e até a próxima dimensão.